Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal A Noite é Nossa. Meu nome é Eduardo Leite e hoje vamos fazer uma viagem junto com Astolfo, para conhecer um pouco os pré-socráticos. E com relação a isso, antes de mais nada, se quiserem fazer, dá aquela curtida no vídeo, ativa o sininho, compartilha, Assina também se quiser, então vem agora com essa viagem. E agora a gente vai falar justamente sobre os pré-socráticos. E quem seriam eles? Seriam os primeiros filósofos. Aqueles que, no caso, eles foram os primeiros a tentar tirar a explicação do mitológico, Antes, todas as explicações eram dadas pelos deuses, ou justificadas pelos deuses. Então, as coisas eram criadas ou por Zeus, ou por Poseidon, ou Hera, ou Hades, por exemplo. E se você for analisar direitinho, os gregos, eles eram muito ligados a essa questão da mitologia. Só que tem um detalhe. Eles tentaram, pelo menos os filósofos, eles tentaram se afastar um pouquinho dessas explicações. E não, eles não deixaram de acreditar nos deuses. Mas eles apenas entenderam que não era todas as coisas que precisavam ser explicadas pelo mítico, pela mitologia. E aí a gente vai com o primeiro, que seria o Tales de Mileto, Tales de Mileto, aquele querido seu, eu sei, você gosta muito dele na matemática, Pois é, Tales de Mileto, ele foi um filósofo e matemático, e aí ele vai justamente falar o quê? Que o princípio de todas as coisas, ou como eles chamavam, arqué, seria a própria água, A água origina as coisas, tudo veio da água. E é claro, gente, é uma tentativa de explicação. Não é que tudo veio da água, a pedra, uma estrela, não é isso. Mas ele quer tentar, pelo menos, achar um princípio que vai originar as coisas. Por quê? Porque, por exemplo, ele percebeu que a água, ela estando no local, a vida vai estar também. Que, por exemplo, a economia do local onde ele morava, que é Mileto, se baseava também nessa questão do comércio marítimo. Então a água é extremamente importante para isso. Só que Tales de Mileto não é o único. Ele não vai ser o único a falar justamente do elemento primordial, Vai surgir logo em seguida alguns outros, como por exemplo o Anaxímenes. O Anaxímenes também de Mileto, Ele vai justamente dizer o seguinte: que água o quê, Tales? Tá ficando louco? Não é água não, é o ar. O ar é o princípio primordial, É a arqué de todas as coisas. Você não consegue viver sem ar. Não tem para onde correr. Só que aí, gente, é claro, não vai parar por aí. Por exemplo, o próprio Anaximandro, de Mileto, vai dizer que não, calma, não é assim não, Não é assim não. É o áperon, é o infinito, O infinito é que é o responsável pelas todas as coisas, Pode ter água, pode ter ar, mas o espaço entre elas é o infinito. Só que a gente vai perceber que, por exemplo, o Anaxágoras, ele vai justamente dizer: não, esquece isso aí, vamos focar em outra coisa, naquilo que existe e daquilo que não pode existir. E um detalhe, aquilo que não pode existir, ele não pode existir, ele não pode deixar de não existência e passar a existir. Ou, nas palavras dele, o não ser não pode existir, porque se ele passar a existir, ele deixa de não ser para ser. O nascer é uma composição, compor-se. Agora, o morrer é o dividir-se, retornar ao cosmos, ao universo, aquilo que lhe foi emprestado. Só que tem um detalhezinho, amores. A gente vai ter outros filósofos, como, por exemplo, o Pitágoras, outro matemático que a gente adora, com o teorema de Pitágoras. Pitágoras vai dizer o seguinte: o universo é matemática. Esse aí parece que acertou mais, Ele vai dizer que tudo é matemática. A matemática, ela é divina, ela está em todo o universo. E aí isso nos remete justamente ao pensamento que a gente pode analisar, que seria o do próprio Empédocles, O Empédocles, ele não vai falar que é a matemática, mas ele vai dizer que são os 4 elementos e mais 2. Os 4 elementos são quem? Terra, fogo, água e ar. E tem mais 2, que seria o amor e o ódio. O amor seria o elemento que faz o quê? Que junta os outros 4, Junta a terra, fogo, água e ar, ou não necessariamente nessa ordem. E o ódio seria aquilo que segrega, que separa. Então, essa seria a característica do Empédocles. E, assim, se a gente for analisar direitinho, a filosofia, ela é importante nesse período justamente para tentar sair um pouco da explicação mitológica.
Coisa que, por exemplo, na Idade Média, a gente vai ficar agora focado em quê? Em entender o universo pela visão de Deus. Isso na Idade Média. Mas na Antiguidade eles eram mais livres para questionar, para dizer, não, os deuses existem, beleza, mas deixa eles de lado e vamos focar num raciocínio mais crítico. Então eles foram extremamente importantes para a análise filosófica e mais crítica da realidade. No próximo vídeo, nós vamos ver um pouco mais do embate que teve de Parmênides, Heráclito e o discípulo do Parmênides, Zenão. Mas enquanto isso, gente, dá aquele like, compartilha, faz a assinatura do canal e qualquer coisa pode botar comentários do que acharam dos vídeos e pode também sugerir novos vídeos, que aí a gente pode fazer de acordo com as sugestões, beleza? Então, não se esqueçam, né? Pode fazer qualquer coisa de dia, pode, ou melhor, estudem de dia, né? Descansem à tarde, porque à noite, a noite é nossa.